Bom dia! Vamos então ver a nossa mandala astrológica e, e vamos falar um bocadinho acerca da mandala. Então, aqui nós temos a casa 1 do cliente. Esta mandala fala-nos de uma pessoa, por exemplo, na casa 1 que é simpática, o valete de copas, e ele é muito simpático. A forma como ele se apresenta é muito familiar, por exemplo, ele pode conhecer alguém há pouquinho tempo, que é uma pessoa simpática. O ermita diz-nos que é uma pessoa que gosta de refletir bastante acerca das coisas e que também tem algum desgaste em termos mentais. É uma pessoa que, antes de agir, vai pensar muito bem no que vai fazer e vai pedir opinião a alguém que saiba mais do que ela acerca do assunto. Por exemplo, se tiver alguma questão legal, irá procurar a opinião de um advogado. Se tiver com alguma dúvida relativamente à sua vida, ela pode procurar a taróloga. Então nós aqui entendemos o perfil da pessoa, um bocadinho da casa 1. O ermita, ele reflete, ele progride. Esta pessoa está a progredir, mas ele progride de forma lenta. Pronto. É uma pessoa que provavelmente também pode estar a estudar, pode estar à procura de algum conhecimento, estudar. Depois, ao nível da expressão, nós temos mundo, e mundo é um arcano lupa, e ele aumenta o que está ao lado, com o rei de copas. Então, a aparência da pessoa, a forma como ela se expressa, é uma aparência muito elegante, muito bonita. Só que está focada no que o outro pensa dela. E este rei, ele gosta muito de aplausos, então ele valoriza os outros, a opinião dos outros, no sentido de ele gosta de ser elogiado pelo outro. Precisa de ter esse biscoito, por assim dizer. Também é um rei que busca o próprio prazer, ou seja, pode ser simpático com o outro, desde que ganhe alguma coisa com isso. Por exemplo, eu vou ser simpática com o meu patrão, vou dizer que ele veio todo arranjadinho, que é para ver se ele me dá uma promoção. No final sou eu que fico a ganhar. Este rei é sim egoísta e egocêntrico. É uma pessoa que gosta de aplausos, do biscoito emocional, do elogio e muitas vezes do like no Facebook, no Instagram, porque isso hoje em dia é a forma moderna da gente receber aplausos. Depois, na casa 8, que é o fundo da alma, a psique, nós temos aqui um diabo, ou seja, nós estamos a lidar com uma pessoa extremamente inteligente. E para ela estar com o diabo significa que ela precisa aqui de ter jogo de cintura para lidar com alguma situação difícil. Pronto. Então, temos uma pessoa inteligente, mas temos uma pessoa com pensamentos obsessivos. E o que é obsessivo? Estas crenças. Pronto, então há crenças limitantes da infância e nós aqui temos que dizer à pessoa que tem que alterar a forma de pensar, ou seja, neste sentido vale a pena procurar um psicólogo? Sim, mas mesmo num psicólogo é uma terapia que pode demorar um ano, todas as semanas, e mesmo assim não é fácil, porque quando são crenças de infância, e todos nós temos, elas ficam muito enraizadas. Então, ou psicologia, ou hipnose, ou, por exemplo, a meditação ajuda a transformar a mente. Porque quando vem um pensamento negativo, por exemplo, eu não sou suficiente, tenho que ser perfeita para agradar aos outros, porque ela precisa de agradar. Se ela achar que tem que ser perfeita, isto vai exigir dela a lei do tudo ou nada. Eu dou tudo por tudo, não é? E desgasta-se, depois há o desgaste. Ou então os outros não gostam de mim. Pronto, este tipo de crenças é trabalhado em psicologia, na força do pensamento, mas também nas terapias holísticas, em algumas. E eu trabalho com os mantras. Este tipo de crenças, para mim, é muito produtivo a pessoa estar no psicólogo. Eu tenho alguns clientes que estão no psicólogo, mas depois comigo trabalham também em termos de reprogramação mental. Então, nós já entendemos que há aqui uma dor e uma dor antiga, e essa pessoa está com essa dor a vir muito à superfície, ela pode não ter noção. Então,
as circunstâncias que ela viver no hoje, ela vai ter tendência a repetir padrões e ciclos do passado. Por exemplo, imaginemos que é uma pessoa que teve um casamento mau. Ela pode ter tendência a reatar, por exemplo, mas sem mudar nada. Sem ela mudar, sem o antigo companheiro mudar, e então o que é que nós vamos repetir? Um ciclo vicioso e um padrão vicioso comportamental que depois vão originar ainda mais sofrimento. E temos que ter cuidado porque na casa 5, aqui é o nosso coração, gente. Então, como é que nós estamos ao nível das emoções? A rainha de espadas, ela está... ela sente-se roubada em alguma coisa. Por exemplo, todas as outras rainhas, a rainha de paus, a rainha de ouros, a rainha de copas, todas as outras rainhas, elas conseguiram mais ou menos o que lhes foi prometido. O que é prometido a uma rainha quando elas são princesas? Um príncipe encantado que depois se torna rei e elas ficam rainhas e têm o seu reinado para governar. Esta rainha teve o marido dela morto. Então ela ficou sem marido, sem reinado. O que lhe foi prometido e o que era dela por direito foi-lhe roubado. Então, mais uma vez nós temos aqui uma ferida e temos uma ferida ao nível emocional. E no caso, esta cliente é casada. Então, se ela está casada, de que forma é que o marido lhe pode ter sido roubado? Por exemplo, ela pode sentir que ele não é presente, ela não se sente bem amada. Muitas vezes até nem é pelo que eles fazem, mas é pelo pouco que eles fazem, pelo que não fazem, do género. Podiam conversar mais, podiam apaparicar mais, porque este rei precisa de ser apaparicado. Ele tem que ter o companheiro a dizer-lhe assim: esta comidinha está fabulosa, essa roupa fica-te fantástica, tu és a última bolacha de pacote. Ele precisa desse biscoito. Se do lado de lá não tiver, e nós já vamos analisar o lado de lá, vai se sentir roubado em alguma coisa. Então, há aqui uma ferida, um registro de dor antigo. E este registro de dor antigo, juntamente com isto, pode gerar mesmo muita dor. Muita dor. Então, nós estamos aqui com uma situação de uma ferida aberta, gigante, mas que ainda pode aumentar mais se a pessoa não fizer nada. Então, o que é que eu aconselhei a esta cliente? Fazer uma mesa radiónica. Até porque no espiritual ela está aqui a sofrer muitos ataques. E também aconselhei a parte da psicologia e, é claro, dos mantras, mas os mantras, ela por acaso é uma cliente muito receptiva e está a fazer direitinho. Então, certamente esta mandala já mudou. E ao mudar, nós estamos a mudar a nossa vida, porque, por exemplo, quando nós não nos sentimos bem amadas, isso vai gerar ferida no nosso dinheiro mais tarde e também na nossa autoestima. Então esta dor convém trabalhar já, que é para não despoletar numa dor psicológica imensa e numa raiva, porque esta rainha depois fica com raiva, não é? Porque ela vai tentar fazer as coisas de novo, ela vai tentar se calhar dar uma segunda oportunidade ao marido, mas o que é que o marido vai fazer com essa segunda oportunidade? Não vai de encontro às expectativas dela. Não quer dizer que o marido esteja errado, atenção, mas este rei pensa muito nele próprio. Então, ela quer alguma coisa do casamento. Ela vai ser simpática com ele se ele compactuar com aquilo que ela quer dele. Pronto, mas ele vai fazer isso, vamos analisar agora o outro lado. Ele está aqui de força, então gosta de ser ele a adestrar a parceira, a controlar. É uma pessoa magnética, só que onde é que está o problema? Na expressão. Ele tem o 5 de espadas, ele já está aqui revoltado, com raiva. Então ele não é meigo no falar e esta lua aqui faz chantagem emocional. Ou seja, ele vai jogar com os medos dela. Que medos? Medos que o passado se repita. Medo de ficar sem o reinado dela. Pode ser dinheiro, pode ser o castelo dela, pode ser a família, pode ser a casa também.
Então, nós temos aqui uma pessoa revoltada, extremamente sincera, porque ele está de julgamento. E ele pensa assim na família, mas de uma forma muito pragmática. Então, ele não é propriamente a pessoa que vai dar biscoito emocional, que vai ser fofinho. Não, ele não é propriamente uma fofura, nem um doce de candura. Então, se nós não reprogramamos a cliente para viver uma vida mais real e ajustar as suas expectativas e os seus desejos, ela vai sofrer no espaço de 6 meses. Ela vai sentir uma dor gigante porque está disposta a dar uma segunda oportunidade, mas é mais do mesmo. Ela vai repetir os mesmos erros. Atenção, a cliente também tem erros para trabalhar e o marido também. Então, neste caso, pode haver uma conciliação, sim, entre eles, mas essa conciliação será muito rápida, acelerada, então deixando espólios de guerra. O que é que são os espólios de guerra? É eles tentarem uma segunda oportunidade, mas não falarem, olha, eu sou uma pessoa que precisa de biscoito emocional, eu preciso de elogios. E ele dizer, olha, eu sou uma pessoa mais pragmática, eu preciso é de dinheirinho na carteira, e para mim depois o relacionamento está ótimo se eu conseguir pagar a faculdade dos filhos. E assim, ele pode ter uma perspectiva mais material das coisas e ela uma perspectiva mais emocional. Se não houver esta conversa em terapia de casal, o que é que acaba por acontecer? Dor, repetição de traumas. Então é neste sentido que a mandala pode ajudar. Aqui também vemos um ataque espiritual. Por ataque espiritual nós podemos entender magias, invejas, olho gordo, bruxarias. Dá para limpar na mesa radiónica, mas também dá para limpar através de rituais espirituais. Por exemplo, a minha casa nova eu tento trabalhar com meditação, que é para ela, porque se a casa nova estiver forte, mesmo que haja ataques, eles não pegam. O facto da espiritualidade, isto é uma pessoa com bastante mediunidade, porque a lua é mediúnica, então ela tem mediunidade e tudo o que ela pensa atrai. E o que é que ela está a pensar no inconsciente? Asneira. Então, se ela pensar asneira, vai atrair asneira. Se ela pensar negativo, vai atrair negativo. Então é urgente mesmo começar aqui a trabalhar estas crenças, porque ela atrai com muita força. O pensamento dela tem muita força, ela é muito boa para PNL, Programação Neurolinguística. E então nós temos que reprogramar rapidamente este inconsciente para ela começar a atrair coisas positivas para ela. Depois, isto também são os nossos projetos de vida. Os projetos de vida de Lua, eles não têm clareza, são pautados pelo medo. Então ela está a projetar algo que a pode levar a uma situação indigna, uma vitória inglória. Ou seja, ela ter uma batalha, até pode ganhar a batalha, mas depois sentir não valeu a pena porque a minha família ficou arrasada, os meus filhos ficaram arrasados. Então nós temos que mudar rapidamente isto para começar a projetar um futuro melhor para ela. Mudando aqui esta parte espiritual, daqui mais ou menos por 9 meses será a casa do trabalho e da saúde. Ou seja, ela depois terá uma melhor saúde e o trabalho terá muito mais progresso. Então é urgente trabalhar esta casa e é urgente trabalhar esta, porque senão vai lhe dar problemas económicos daqui por alguns meses. Problemas económicos já repetitivos. Então imaginemos que ela já foi roubada, pode ser outro assalto. Pronto. É neste sentido que é muito importante trabalhar a mandala. A consulta da mandala é uma consulta de 90 minutos. Nós falamos também dos filhos, de como ajudar os filhos da pessoa. É extremamente completa. É mesmo muito bom este jogo. Então, espero que tenham gostado desta sistematização um bocadinho da mandala astrológica, mas como vem nós podemos fazer 10 consultas de uma mandala só, porque há aqui informação acerca de tudo e mais alguma coisa. Muito obrigada e espero que tenham um excelente dia, com muito otimismo, e nunca pensem não consigo, pensem sempre eu consigo.
Principalmente no caso desta cliente. Eu consigo, para atrair coisas positivas. Obrigada. Beijinho.